Olá, começando mais um programa Observatório Debate, que hoje reúne a jornalista Giza Veiga e o professor e jornalista Carlos Azevedo para uma conversa sobre jornalismo impresso. Giza é editora-geral de A União, o único jornal diário em circulação impressa na Paraíba. É graduada em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba e em Direito pelo UNIP. Atuou em diversos jornais, portais de notícias e emissoras de rádio e TV, como Correio da Paraíba, Jornal da Paraíba, TV Cabo Branco, Tambaú e Master, e ainda na Rádio Tabajara. Carlos Azevedo é também graduado em jornalismo pela UFPB, onde leciona a oficina de jornalismo impresso, responsável pelo jornal Laboratório Questão de Ordem. Tem mestrado e doutorado em letras e, antes da carreira docente, atuou nos jornais O Norte e Correio da Paraíba. Para iniciarmos essa conversa sobre jornalismo impresso, que inclusive a gente vai conversar mesmo, não vai ser só pergunta-resposta, vocês podem também conversar entre si, né? A minha primeira provocação é no sentido de ouvi-los sobre como essa forma de jornalismo se coloca no ecossistema da comunicação. Eu uso essa expressão com aspas, porque considero que esse ambiente é semelhante a um ecossistema de seres vivos, onde qualquer mudança, como a introdução de um novo elemento, pode provocar desequilíbrio e até extinção de espécies. E nessa perspectiva, a espécie ameaçada é jornalismo impresso. Então, eu queria ouvir vocês. Vamos começar por Giza. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui nesse programa, o Observatório. E só uma observaçãozinha, eu não trabalhei na Tabajara, mas como eu era muito convidada, participava muito dos programas, aí as pessoas às vezes pensam que eu trabalhei, mas eu não cheguei a ser funcionária da Tabajara, né? Bom, você falou aí em novos elementos. Vamos começar pela internet, que já não é tão nova, né? O WhatsApp também já não é tão novo. Mas eu noto que há um mau costume com a introdução de certas tecnologias, tanto que eu estou morrendo de medo da inteligência artificial, sabe? Eu acho que todo mundo sabe que a gente está passando por um concurso público, né, para jornalista, e tem muita gente que já nasceu nativo digital, né, e tem muita facilidade em manipular essas tecnologias todas, e não é difícil para uma inteligência artificial produzir uma matéria jornalística, né? Então, essas coisas me preocupam muito. Por quê? Porque, voltamos para a internet, porque muitos jornalistas hoje, né, principalmente os nativos digitais, eles querem fazer entrevista por WhatsApp. E é uma coisa assim que, na nossa geração, a gente não admite isso. Fazer entrevista por WhatsApp, né? Às vezes uma ping-pong por WhatsApp. Ping-pong você responde, aí surge outra pergunta em cima do que você respondeu, coisa e tal. Então, sabe, tem coisas assim que realmente assim, não dá para aceitar, né? Não é coisa de gente, dinossauro, não é coisa de dinossauro, eu acho que é o trato, o cuidado de se fazer um bom jornalismo, não tem idade isso. Fazer um bom jornalismo, uma boa apuração, independe de idade, seja novo, seja mais de 60 anos, mais de 50, mais de 40, enfim. Né? O bom jornalismo se faz com uma boa... Tudo começa com uma boa apuração, né? E uma boa redação, o cuidado, a pesquisa, né? Então, assim, realmente me preocupa, sabe? Alguns novos elementos, como a inteligência artificial, não sei como é que essa turma que vai passar aí no concurso, como é que ela está chegando, se está chegando com esses vícios, porque vício de WhatsApp já tem, né? E eu, como editora, eu procuro cortar isso. Você já ligou? Já pegou o telefone? Já ligou? Então, tem carro e motorista à disposição aí, coisa que na nossa época não era tão fácil assim. Então, eles têm toda a facilidade da internet, né? Para fazer uma pesquisa, a gente não precisa mais entrar numa sala, como a gente entrava, a sala da pesquisa, não precisa mais, na internet. Todas as facilidades... Não abuse, pelo amor de Deus, né? Fazer entrevista por WhatsApp
Me perdoe, mas só em último caso, né? Um caso assim extremo. Mas virou rotina isso, sabe? Uma rotina que dia a dia a gente procura minar isso, sabe? Eliminar isso da redação do jornal. Carlos. Boa tarde, pessoal que está nos escutando também lá fora. Agradecer ao pessoal do Observatório o convite. Boa tarde, Giza, Carmélio. E isso me veio uma história muito engraçada na época que eu era estudante. E abrindo uma porta lá, daquelas portas lá do velho Decom, eu abri a porta, estava a professora Verônica, aqueles óculos garrafais bem grandes. Eu lembro. Aí a professora Verônica estava mexendo no computador IBM, daquele verdinho das letrinhas verdes, eu lembro aquela coisa monstruosa, ela pequenininha, parecia que ela estava montada em cima de uma moto, de uma coisa assim bem estranha. Aí eu perguntei, a senhora está fazendo o quê? Aí ela disse, eu estou conversando com o pessoal lá de Brasília, não era nem internet, era BBS, uma coisa assim. Aí eu olhei para a cara dela e disse, bem me disseram que a senhora era doida mesmo. Aí eu nem sabia, ingênuo, não sabia que estava em plena mudança, né? E Carmelo fez uma pergunta bem interessante, que é a questão da posição do jornalismo impresso na ecologia dos meios, né? E a gente vê, por exemplo, a gente tem o conceito de jornalismo como mediação. O jornalismo era um mediador entre os fatos, entre as coisas que aconteciam e o público leitor. Com a evolução da internet, essa mediação ela passa a ser exercida pela própria rede. Então, de certa maneira, o jornalismo perde um pouco de importância enquanto mediador. E a sociedade, ao longo, como Giza falou, né, ao longo desse período todo que a gente vê a digitalização da sociedade, quer dizer, a evolução da tecnologia, e a gente vê surgir um outro conceito, que é que Fausto Neto coloca, que é a mediatização da sociedade, que é uma coisa muito mais complexa do que a própria mediação. Então a vida do social passa a ser mediatizada. Então a gente passa, a coisa só existe se sair na mídia, se sair na internet. Então as coisas que não aparecem não existem. Então, e coisas que às vezes também não existem e aparecem na mídia ou na internet como sendo verdade. Exatamente. Então o problema das fake news também, né? Então é isso, a gente está nesse processo e eu acho que dentro da ecologia, o McLuhan dizia que um meio ia destronando o outro, né? Aquela questão da sucessão. E o futuro do impresso, em alguns países ainda existe a demanda por ter livros impressos, jornais impressos. Então, essa morte do impresso ela é relativa também, né? Ela é relativa. Mas a gente sabe que também que é um processo tecnológico, né, de mudança, né? A tecnologia é uma mudança constante, né? E a gente vai vendo os saltos, né, também, né, nas tecnologias. O desaparecimento, né, do jornalismo impresso, de certa forma, vai privar a gente de uma coisa que, pelo menos para mim, não é, os meios eletrônicos não trazem, que é o seguinte: você ter em um único suporte todo um universo de cobertura. O problema é que esse universo de cobertura hoje é limitado por conta da concorrência que ele tem com os meios que estão na internet, as redes sociais. Então, de certa forma, quando você pega um jornal impresso hoje, você já soube de tudo aquilo que aconteceu, não é? Então, como é que vocês, por exemplo, você no seu caso, como um professor de jornalismo impresso, como é que você prepara os alunos para, se forem trabalhar no impresso, como é que eles estão sendo preparados para enfrentar essa concorrência? E você como editora
de um jornal impresso, o único diário na Paraíba. Porque na Paraíba nós ainda temos outros impressos, né, como a revista Nordeste, alguns outros em mas periodicidade diário, mais larga, né? Mas diário mesmo a gente só tem a União, ou seja, o noticiário factual a gente só tem na União. Então eu queria saber de vocês dois como é que vocês fazem. Você na formação dos futuros jornalistas e você como editora de um jornal. Bom, em primeiro lugar, eu sempre tive o sonho de ser editora geral do Jornal União, né? Porque foi o meu primeiro jornal, foi a minha grande escola prática, né? Foi o que eu aprendi assim de jornalismo prático mesmo, foi na União, né? Sem desprezar, pelo amor de Deus, a academia, porque é de uma importância ímpar, sabe, para a formação de qualquer jornalista, né? A academia. Mas, enfim. Aí hoje eu sou editora do jornal num período realmente assim, numa época complicada, desafiadora, né? Porque não é fácil você lutar contra o jornalismo, o webjornalismo, né? Que está a todo instante ali, como você disse, né? No outro dia, até mesmo a televisão dá, né? Embora com a defasagem de horário, digamos assim, dos blogs, né? Desse tipo de jornalismo, mas de qualquer forma, dá no dia, né? E a gente só vai dar no dia seguinte. Sim, temos esse complicador. Mas isso para as matérias factuais, né? Mas o que é que nós procuramos trabalhar? Nós procuramos trabalhar a notícia mais pormenorizada, sabe? Mais esmiuçada, com mais entrevistados, aprofundar mais. Tanto que nossas matérias... Temos as matérias de tamanho mediano, normal, de noticiário comum, mas muitas vezes nós temos uma matéria mais completa, com a principal, uma coordenada, às vezes duas coordenadas, entendeu? Que é para ficar... É quase uma revista, né? Quase uma revista, que a revista Veja até hoje não morreu, né? E a defasagem de uma semana, né? Mas traz o quê? Traz um noticiário mais aprofundado, jornalismo interpretativo, né? Então, assim, é desafiador? Mas ainda tem quem gosta de jornalismo, do jornal impresso, graças a Deus. A gente é de uma geração analógica, mas que a gente aderiu, por força das circunstâncias até, né? Sobrevivência até, aderiu ao digital e eu gosto muito das duas coisas, sabe? Do mesmo jeito que eu gosto do livro físico, do mesmo jeito não, eu gosto mais do livro físico, para falar bem a verdade. Tem aquele cheirinho, né? Livro novo, que o Kindle não tem. Então, assim, mas eu tenho o Kindle também, né? Mas eu gosto mais do livro impresso. E nessa história de o impresso morreu, ou vai morrer, realmente assim, tá morrendo, mas eu não acredito assim, ou pelo menos eu espero que não morra, principalmente os livros. E eu fico muito feliz quando eu vejo que jovens estão por trás de clubes de leitura, chega um livro na sua casa todo mês, né? Aqueles livros por assinatura, com cuidado, com o cuidado de explicar quem é o autor, as obras dele, como foi feita a obra. E são jovens, são pessoas jovens que estão por trás desses clubes de leitura, né? De clubes de livros por assinatura. Então, assim, isso me deixa muito feliz. E com a esperança de que o livro não morra, o livro impresso não morra, do mesmo jeito que eu espero que o jornalismo impresso não morra também. Antes dela falar, deixa eu só fazer uma observação aqui, porque ela falou de coordenada. Entre nós, a gente sabe o que é coordenada, né? Mas para o leigo em jornalismo não sabe o que é coordenada. Coordenada é quando você tem uma reportagem, tem uma matéria sobre um determinado assunto, e tem matérias que complementam as informações, que, digamos assim, elas funcionam como anexos. Isso, complementares. Né? Complementam aquela informação da notícia principal. Isso é coordenada. Agora é com você. Aí falou o professor Carmélio, nosso professor. Esquece, né? Eu lembro assim, eu passei pela redação, a primeira redação que eu entrei foi a redação do Norte.
E era uma redação de máquinas ainda, né? E tinha Seu Marinheiro, que eu achava o cara mais importante do jornal, era Seu Marinheiro, que era o chefe das máquinas lá, que era o pai de Marconi, né? Se não me engano, Marconi. Entendi. E eu conversava muito com o Seu Marinheiro. Aí eu achava o Jornal Norte muito parecido com um navio. Parecia um navio e o chefe da Casa das Máquinas era Seu Marinheiro, né? Eu acho que era mais importante do que o editor, na minha visão, né? Na época, né? Dizia, rapaz, Seu Marinheiro, diz quando o caderno tal vai sair, quando o caderno tal não vai sair, quem vai sair Acho que o primeiro. nome dele era outro, né? Mas a gente chamava ele Marinheiro. É. Aí, mas assim, aí logo quando eu saí do jornal Correio, não, do Norte, eu fui para o jornal Correio. E o Correio estava passando por um processo também de informatização. E tinha o pai de uma amiga minha chamado Martins. Lembra Martins de Esporte? Lembro. Não, é Martins Neto. Aí Martins fazia a matéria todinha no computador e não salvava. Aí o computador pedia, você quer salvar essa matéria? Ele dizia não. Aí o computador não salvava em rede a matéria, ele tinha que reescrever a matéria várias vezes. E uma vez eu vi Martins agarrado com o monitor daquele antigo, aí dizia, computador, pelo amor de Deus, vamos deixar dessa briga. Você e eu. Vamos fazer as pazes. Eu disse, Martins, isso é uma máquina fria. Martins. Não fez, porque depois foi para o norte É. e continuou Do mesmo jeito. do mesmo jeito. Aí fazia, eu sou um homem doente. A gente morria de rir Então, com esse ele. processo eu tenho, Gisele, eu tenho Kindle. O meu Kindle tem um problema. Quando eu quero ler, ele está descarregado. Quando ele está carregado, eu não quero ler. E eu tenho biblioteca, tenho livros espalhados na casa da minha mãe, tem livro na universidade, tem livro lá em casa, tem livro no outro apartamento. Meu sonho é reunir isso tudo num canto só. Mas assim, eu também sou apaixonado por livro, acho que livro, mas principalmente por livro antigo, né? Eu gosto de raridades, de coisas mais antigas e tal. E os alunos já me chamam de old school. Aí eu queria saber o que danado era old school. Eu disse, professor, a tradução assim é velha guarda. Aí eu digo, tá bom. Então, mas assim, eu acho que como o Giza colocou, eu acho, como diz o jovem, a pegada do jornalismo impresso hoje está na questão das histórias e também está na questão do aprofundamento, né? Eu acho que a gente vai vendo que o impresso ele tem essa capacidade de aprofundar os assuntos. Então, se a linguagem do líder era sintética no jornalismo informativo, a linguagem da internet ela é mais sintética ainda. Muito sintética. E se você quiser aprofundar, realmente você tem que aprofundar lendo um jornal. Então, inclusive, eu sou assinante da União, viu? Opa. Eu sou assinante da União e recomendo a assinatura. É um grande jornal, é um jornal que eu tinha vontade de trabalhar também. Acho que o único jornal que eu não passei, mas assim, a União ela tem uma coisa de patrimônio, né? De coração, de todo mundo amar. Teve um jornalista, posso dizer o nome, senão ele vai ficar com raiva de mim, que ele queria fechar a União. Aí ele escreveu um artigo e disse que queria fechar essa União, que era um desperdício de dinheiro. E eu disse na internet, na época, eu disse, olha, o que você está dizendo é um crime, porque a União é um patrimônio, assim como o jornal Questão de Ordem também, que tem mais ou menos 40 anos, né, Carmelo? Ele tem praticamente a idade do curso de comunicação. Na verdade, a idade da formação da primeira turma, porque ele foi feito como o estágio, né, da primeira turma do curso de jornalismo. Aí foi, que era a turma de Adeildo Máximo, Alexandre Torres, Hermano, como é? Não. Elmano. Acho que Silvana também, né? Silvana não foi da primeira turma, não. Foi, né? Célia Lopes. Celinha da Duf, né? Célia da Duf, exatamente. Cleane foi da primeira turma? Foi da primeira turma. Então foi essa turma que criou o Questão de Ordem. Então a idade do jornal é essa, não é exatamente a idade do curso. Né?
e eu fui o orientador dessa primeira turma. E quem não passasse pela questão de ordem não sabia o que era jornalismo. Né? Ah, é? Sim, mas aí a estratégia que você está adotando é essa. Inclusive, vocês estão com há algum tempo, eu acho que começou com Sandra, né? Vocês focam, digamos assim, uma determinada coisa, aí fazem uma edição especial. Não é isso? Isso. Você, por exemplo, um bairro, Mangabeira, o Tambauzinho, não sei se o Tambauzinho foi feito, me lembro bem de Mangabeira, me lembro o Torre, aliás, a Torre foi feita também. Eu trouxe até a lista aqui para não me esquecer. Olha, quem me passou o jornal foi o professor Edônio, que fez um trabalho também muito árduo, né? Porque você produzir um jornal na universidade, o professor Carmelo sabe, as barreiras, a burocracia, a lentidão, às vezes, do ritmo da universidade. Impressão, a dificuldade é imprimir. É imprimir. Né? Pois é, no meu tempo, eu tive a sorte, depois você volta, mas deixa eu dizer, eu tive a sorte, inclusive, essa primeira turma, a gente fez o Questão de Ordem, 6 edições semanais. Circulava toda semana. A gente não tínhamos aula no sábado, mas a gente ia no sábado para fechar a edição. O diretor da editora era José Souto, jornalista também. Aí, quando o pessoal da gráfica foi botar dificuldade, e ele tinha sido já diretor da União, ele chegou e disse, não tem dificuldade nenhuma não. Máquina tal tira tantas impressões por hora, não sei o quê, máquina tal tira tantas impressões por hora, e dá para fazer, dá para na terça-feira vocês entregarem o jornal a eles. E aí a gente fez isso, a gente conseguiu essa façanha, 6 edições semanais. É uma luta, viu? Isso aí foi... Hoje em dia, toda a burocracia, às vezes tem até que fazer licitação, né? Para poder complicado. imprimir. Quando o professor Edônio me passou o jornal, a disciplina, né, que faz parte, o jornal faz parte da disciplina, foi em 2016. E a gente foi para o centro da cidade. E era mais ou menos daquela época de crise econômica, em que as placas do centro estavam tudo aluga-se, vende-se. Então, a gente fez no centro da crise, que foi uma edição sobre o centro da cidade. Depois a gente passou por vários bairros, como Bancários, Castelo Branco, Comunidade São Rafael, Mangabeira, Torre, Roger, Varadouro, Jaguaribe, Miramar, Cruz das Armas. A gente passou por lá, mas não diagramou a edição. A gente vai voltar. Cabo Branco. E durante a pandemia, Carmelo, a gente não ficou sem fazer o jornal. Durante a pandemia, a gente conseguiu vários alunos, um aluno morando em Recife, outro aluno morando até em São Paulo, e cada um apurando do jeito que podia e fazendo o jornal. A gente fez 2 jornais, um sobre a pandemia e um sobre a pós-pandemia, traçando cenários de como a gente ia sair da pandemia. E depois a gente fez um jornal muito gostoso, que foi o Jornal da Penha, que foi o primeiro jornal sobre aquela comunidade, que é uma comunidade tradicional de pescadores, comunidade que tem muita história, a gente passou por lá. Depois a gente passou por Tambaú e por Tambiá. E atualmente, eu vou dar um spoiler, a gente está fazendo uma edição lindíssima sobre o Rio Jaguaribe, que é um rio que atravessa a cidade inteira e é um rio que virou um esgoto. Né? E é um rio invisível. É um rio invisível. Então, o desafio era descobrir onde é a nascente do Jaguaribe, descobrir onde o rio foi bloqueado, onde o rio foi desviado, onde é a foz do rio, onde o rio deságua, tudo isso. Né? E nisso, a gente, quando passa por cada bairro, a gente vai descobrindo a cultura de cada bairro, os problemas de cada bairro, e personagens também. A gente tenta trabalhar com personagens. Né? Personagens nem sempre visíveis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da edição de Tambaú. A gente estava passando ali em Tambaú e tinha uma senhora sentada no chão, perto do posto de saúde. E ela morava ali naquele chão. E perguntamos o nome dela, ela disse, meu nome é Maria, mãe de Noia. Eu sou a mãe de todos os Noia de Tambaú. Então, são personagens que a mídia tradicional também, que as TVs não enxergam. Então, a gente tenta dar esse olhar, é um olhar mais humanizado, né? Pegando personagens
descobrindo pessoas que estão naquele bairro, naquele lugar. Então, e vendo as contradições também do espaço urbano, vendo as potencialidades do bairro, os problemas também, vendo tudo isso. É muito interessante quando você humaniza a matéria, né? É muito diferente do que você pegar só um entrevistado, né? Quando você coloca a historinha de um entrevistado, mais outro, fica bem gostosa a matéria. É bem interessante isso. Eu queria saber de vocês têm assim ideia do perfil de jornalista, do perfil do jornalismo, do leitor do jornalismo impresso. Porque é justamente isso que nós estamos aqui, quer dizer, nós três, acho que todos nós gostamos de ler o livro físico, né? Mas será que o livro físico também sobrevive? Mas aí eu queria, tá entendendo? Quer dizer, nós temos uma certa idade, nos acostumamos ao livro físico, né? Não nascemos já na era digital, né? Mas então como é que vai ficar? Eu queria saber de vocês justamente isso. Se o jornalismo impresso ele consegue atingir pessoas que nasceram já na era digital ou são só pessoas que se acostumaram com o jornal impresso como era antigamente? Vocês têm ideia disso? Assim, cientificamente não, né? Empiricamente, eu conheço algumas pessoas mais jovens, de até 30 anos, por exemplo, que gostam de ler o jornal físico, sabe? Agora, em compensação, eu também tenho um filho de vai fazer 23 anos agora nesse mês de setembro, e ele é completamente digital. Eu fico impressionada com isso, sabe? Porque o livro é no digital, as informações, tudo no digital, assim, ele se informa, tudo pelo digital, jornalismo digital. É impressionante, assim. Então, há várias, mesmo num segmento, assim, o segmento jovem de 20 a 30 anos é assim. Não é assim, sabe? Eu não acredito que seja assim, uma coisa assim, esses são completamente digitais. Não, porque como eu falei aqui, são pessoas jovens, de até 30 anos, por aí, mais ou menos, que estão por trás desses clubes de livros, sabe? De livros por assinatura. São pessoas jovens, e isso assim, me alegra muito, porque no momento em que livrarias, como a Livraria Cultura, a gente vê fechando, várias livrarias fechando, isso entristece muito. Mas, ao mesmo tempo, tem esses resistentes, que são jovens, não são pessoas da nossa geração, são pessoas jovens, que amam o livro físico, sabe? Isso assim, me anima muito. Eu não sei se esse amor todo se traduz também no jornalismo diário impresso. Eu não teria elementos para dizer, né? Mas... Eu acho que lá no meu prédio, pelo menos só tem 2 assinantes. É eu e uma pessoa que é mais velha do que eu. Mas assim, realmente... Mas eu acho, por exemplo, que... Eu não tenho esse dado concreto, mas eu acho que com o fechamento do Correio, aumentou o número de assinantes da União. Acho que a União tem muitos assinantes, tem uma cartela grande de assinantes. Outra coisa, a questão da leitura também, a leitura do impresso, eu acho que é o leitor mais velho. Mas, assim, a União, eu acho que também tem a leitura também no site. A gente não tem essa métrica ainda meio... Então, mas a leitura... Uma coisa que eu vejo concreta é que os estudantes de comunicação não leem jornal, pelo menos impresso. Então... Não leem. No meu tempo não ouviam rádio também. Então, uma coisa... Eu vim ler mais jornal quando já estava no mercado. Não era uma prática. Era até Giovanni Meireles, né, nosso grande editor, que dizia, olha, cara, a gente tem que chegar no jornal, e os jornais estão ali, tem 3, 4 jornais, você tem que ler para você estar sabendo do que cada jornal está falando. Né? Então era a obrigação da gente. Né? E ficava numa disputa gostosa, a gente deu furo no Correio, o Correio deu furo no Norte, e por aí vai. Hoje a questão dos portais também, né? Eu acho que os portais, pelo menos na Paraíba,
eles não fazem um bom jornalismo. De um modo geral. Não fazem. Não faturam bem. Não, muitas vezes não tem como pagar. Não tem repórter, não tem estrutura. Exatamente. Eu até queria perguntar a você, já a gente tem uma comparação aqui, principalmente recorrendo à Giza, mas também a você. Em média, quantos jornalistas tem num portal? Vamos excluir assim, por exemplo, o G1, porque o G1 está dentro de uma estrutura, não é? Talvez o portal Correio também está dentro dessa estrutura, exatamente, né? Exato. Agora, os outros, que são só portais, quantas pessoas tem na redação, comparando, por exemplo, com a redação do jornal A União? Pois é, tem portal que não tem praticamente ninguém, a não ser o próprio jornalista dono da situação, mais um ou duas pessoas só, né? Há portais assim, mas há portais também mais estruturados, como o WSCom, o Mais PB, tem alguns mais estruturados que contratam ainda bons jornalistas, mas a maioria não tem condições financeiras de contratar bons jornalistas para fazer uma edição dessa mais densa, mais trabalhada. Não, é mais notícia corriqueira, notícia mais relâmpago. Às vezes a notícia tem 10 linhas só para não deixar de dar aquela informação. Então não é uma coisa assim de reportagens especiais. Não, a maioria, a grande maioria não fatura para isso, não. É. Então, quer dizer que não representa nem assim como oferta de vaga para o mercado de trabalho. Não, nem contem com isso, porque são poucas as vagas que surgem, poucas as vagas. E a União tem quantas pessoas na redação? Ai, deixa eu só contando aqui, enquanto vocês... Tá bom. Desculpa, eu devia ter pedido isso antes a você. Hein, Carmélia? Mas tem muito jornalista. O problema é que muitos repórteres só entregam, hoje em dia, ao contrário de nós, só entregam uma matéria, entendeu? Então, assim, a redação é cheia de jornalistas? Tem muitos repórteres, sim. Tem editores, muitos editores, temos diagramadores, né? Fotógrafos, né? Fotógrafos. Temos carro com motorista de ar-condicionado. Aí a gente não tem nada, a gente tem um ônibus 301 e 303. Aí o aluno perguntou, disse, vai vir um carro para pegar a gente? Eu disse, não, é o 301 ou o 303. Eu estava lembrando, viu, Carmelo, viu, Giza? Na época do Tesoura Press, né? Tesoura Press. E hoje é a época desses dois gênios, Ctrl-C e Ctrl-V. Então, com 2 comandos, você cria uma redação. Exatamente. E com a inteligência artificial agora trabalhando de graça, né? É verdade. Pois é. Agora, Giza, eu queria saber também, não sei se você vai ter esse dado, né? A tiragem de A União. Eu devia ter pedido bastante. Eu até me lembrei, eu estava em Pipa, desculpa aí, eu estou de férias. Eu devia ter pedido esses dados antes para não dizer bobagem, né? Então eu não me arrisco a dizer não. E assim, porque é uma coisa que me preocupa também, assim, a logística de distribuição, porque de certa forma essa logística no Brasil inteiro foi desmontada, né? Tinha a grande distribuidora de Fernando Chinaglia, né, que atingia o Brasil inteiro, distribuía revistas, jornais nas bancas. As bancas se acabaram, as distribuidoras fecharam. As bancas se acabaram. Né? Então, e os jornais tinham os jornaleiros que iam para a rua vender além das bancas, né? Então, como foi que ficou? Assinante. Como que a União se virou com essa desmontagem dessa logística? O grosso é assinante, viu? Ainda bem que nós temos uma... Ainda bem que eu estou aqui para assinar. Carmelo deve assinar também. Um bom número de assinantes. A maioria é assinante mesmo, do Jornal União. Não me pergunte a tiragem do Questão de Ordem, não, que eu respondo, viu? Agora, você sabe que você acompanha o processo de licitação de cada impressão. Agora, você sabe, né? Nós temos a revista premiada nacionalmente, que é o Correio das Artes. Sim, o Correio das Artes. Eu ainda vejo uma ou outra banca, alguma coisa, vender o Correio das Artes. Né? Porque, assim, ele é encartado para os assinantes, mas tem muita gente que só compra o Correio das Artes, então vai na banca e compra. Uma coisa muito aí positiva. Não é mais ele só é suplemento para assinante. Isoladamente você compra ou o jornal ou o Correio, né?
Certo. Uma coisa muito boa que a EPC fez foi instalar lá no Espaço Cultural a livraria. Porque na livraria você pode comprar o jornal, você pode comprar verdade, os livros. Foi uma grande sacada Foi de Naná, viu? uma grande ideia. Foi uma grande ideia, né? De ter... O turista vem ali, conhece a nossa produção cultural, conhece o jornal, né? Eu só lamento porque não abre à noite, que muita gente só vai à noite para ver um show, para ver um filme, né? Aí quando passa, a editora está fechada, a livraria está fechada. É claro que teria que... show fica difícil concorrer com o show na livraria. Mas, assim, geralmente os lançamentos... Sim, os lançamentos, estamos tendo vários lançamentos. E geralmente é à noite, o finalzinho de tarde, 6, 7 horas da noite, aí fica até às 9, 10, depende. Eu tenho ido muito aos lançamentos da editora. Eu lembrei muito, viu, Carmelo? E não é só da editora, não. A livraria não faz lançamento só da editora União, não. Eu sei, tem outros... lembrei do filme Retratos Fantasmas, né? Não sei se vocês já assistiram. Não. Que é o filme que fala sobre o fim dos cinemas em Pernambuco, né? Dos grandes cinemas. Assim, né? o filme que está aí agora. Que está em cartaz. E a gente podia fazer um filme também sobre os grandes jornais. Outro dia eu passei em frente ao norte e o norte virou uma ocupação. Foi uma ocupação. Aí eu pedi licença para entrar na casa, né, da senhora lá, né? Ela disse, olha, posso entrar? Ela disse, pode entrar, esteja em casa. Eu disse, não, já estou em casa, eu trabalhei aqui. E entrei, estava uma ocupação, assim, entrei na redação, a redação foi retalhada para fazer quartos, né? Entrei por lá por trás e foi uma sensação muito estranha de você entrar num jornal e não ser mais um jornal, ser uma moradia popular, né? Então é uma sensação meio esquisita, né? Também. Sem dúvida. Muito esquisita. Giza, e o que a empresa paraibana de comunicação planeja para o jornal União em termos de versão eletrônica, por exemplo? Porque hoje em dia o jornal, você tem o jornal em PDF, né? E você tem também o jornal num site, mas só as matérias quer dizer, essas matérias não são atualizadas de acordo com os desdobramentos dos acontecimentos, né? Não. Isso vai mudar ou vai continuar Olha, assim? até agora, Naná não me falou absolutamente nada sobre isso, né? Se vai, né, fazer como a Folha de São Paulo, por exemplo, né? Eu sou assinante da Folha. Então tem o jornal impresso, tem aquele jornal em PDF, né, que eles disponibilizam, mas também tem o site lá a todo instante atualizando as matérias. Não sei se ela pretende fazer isso, né? Mas eu acho que sim. Naná é uma pessoa, ela é muito proativa, sabe? Essa história da livraria, por exemplo, me deixou muito feliz. Essa ideia da livraria, né? Tanto a livraria fechando, a União vai e abre uma livraria. Né? Porque a editora também foi criada já sob a gestão dela, não foi? A livraria foi. Não, a editora, a União. Primeiro teve a editora, depois foi aberta a livraria, né? A editora já existia, né? Agora, mas ela andava meio sem publicar nada, né? Ela deu um gás violento à editora, né? Sim. E agora está para também surgir uma nova rádio, né? Já está nos finalmente, como diz, para a nova rádio surgir, que é a Paraíba. E existe pelo menos projeto no papel para uma TV, né? TV estatal. Então, enquanto tem gente que queria acabar com o jornal, a EPC está crescendo. Eu lembro na época que houve a proposta de, na verdade, era privatizar, vender o jornal A União e vender a Rádio Tabajara. Não foi essa proposta? E até teve um candidato aí, que a governador, que queria fazer isso, né? Aí a gente fez um debate lá na Tabajara, eu participava desses debates na Tabajara com os candidatos, e Naná aproveitou a ocasião que esse candidato foi lá e disse, vamos conversar aqui um pouquinho, eu quero lhe mostrar a Rádio Tabajara. E foi explicar para ele que o Jornal União, a Rádio Tabajara, não é deficitária não, sabe? Não são empresas deficitárias não. A EPC se sustenta, sabe? Então provou por A mais B para ver se ele tirava isso da ideia dele. Não que, digamos assim, apostasse que ele fosse eleito, né? Mas que
tirasse isso da cabeça dele. Pra porque ele tem educá-lo. um Quer dizer que futuro. era uma visão... Para educá-lo também. Exatamente. Era uma visão só do ponto de vista, digamos assim, econômico. E sem- Não levava em conta os benefícios de um veículo estatal. O serviço que se presta. E eu acho Isso, que, presta. mais que isso, Mas- Carmelo, Tem até uma... Desculpe, aham. continue depois. mais que isso, uma comunicação pública. Exatamente. Porque faz tempo que a Sim. União deixou de ser o órgão para o governador aparecer. Quem aparece na União é a sociedade. Então, quem aparece na Tabajara é a sociedade. Então, o que a gente tem é uma coisa muito rara no Brasil inteiro. É uma comunicação pública eficiente, que tem uma penetração muito grande na sociedade, que tem um respeito, que tem uma história. Então é isso. Você vê, outro dia eu estava numa discussão sobre audiência de rádio, né? Eu acho que foi até o nosso secretário, Nonato Pandeira, estava dizendo, foi uma entrevista que ele deu, dizendo que não é a comunicação estatal, digamos assim, a comunicação pública, ela não deve se medir pela audiência, sabe? Mas pela qualidade. Tanto Concordo. que várias reportagens da Rádio Tabajara foram premiadas não só aqui dentro, não, mas fora, sabe? Fora, grandes reportagens de rádio, entendeu? Que as outras emissoras não têm interesse nenhum. Então, nós temos, sim, um serviço muito importante a prestar. Eu digo a empresa como um todo, não só o Jornal União, onde eu sou editora, né? Mas a empresa como um todo. O rádio, o jornal, nós temos um serviço a prestar à sociedade muito importante, principalmente nessa época de desinformação, né? Que a gente compete muito, o jornalismo impresso compete muito, não é só com o webjornalismo, não, é com a desinformação, sabe? Que muita gente deixa de acreditar no jornalismo, que a gente pesquisa, a gente entrevista, a gente vai atrás, não, e acredita no tiozão do Zap. Entendeu? É desse jeito. Então, a gente é uma luta diária, constante contra a desinformação. E fora isso, assim, nós prestamos um serviço à sociedade, né? Que aqueles que torcem contra a União, que torcem contra a Rádio Tabajara, deviam saber que nós prestamos um serviço à Era sociedade. aí que eu queria chegar, Giza. Desculpem. Assim, por exemplo, o site do jornal A União, entendeu? De certa forma, tanto eu estou sentindo isso, que eu estou fazendo uma pesquisa também no Ministério das Comunicações, de algo que me interessa, relativa a emissoras de rádio, e estou tendo muita dificuldade, porque a interface não é Fácil. amigável. Não, usando a expressão que se usa, né? A interface não é muito amigável. Sei. Sabe? Você tem que adivinhar o que é que a pessoa pensou para colocar naquele link. Aí você tem que ir no link, você não pode simplesmente escolher com facilidade. Então eu sinto isso também nos do governo do Estado. Está entendendo? Então eu fico pensando assim, se a EPC tivesse um portal de notícias, sabe, talvez vinculado ao próprio jornal, a União, como a Folha, como eu falei. cheio de QR Codes que levassem para os serviços, porque vocês noticiam de vez em quando alguma coisa que o governo do Estado está prestando um serviço. Por exemplo, saíram agora os editais da Lei Paulo Gustavo. Eu ainda não fui no site da Secretaria de Cultura para ver como esses editais estão apresentados. Mas da Lei Aldir Blanc, eu tive muita dificuldade, entendeu? Eu tinha que praticamente abrir o edital para poder ver sobre o que era aquele edital. Então, talvez algo que, digamos assim, colocar esse trabalho, porque muitas vezes o trabalho de colocar, do que vai colocar na internet, da prestação de serviço, cai na mão de uma pessoa que não é da área de comunicação. Embora vocês, como jornalistas, como profissionais de comunicação, sabem muito bem que todo mundo quer ensinar sobre comunicação a gente, né? Vocês já passaram por isso, né? Mas se entrega esse serviço, entendeu, de disponibilizar essas informações a um profissional de comunicação, certamente a interface vai estar mais amigável para alguém acessar. Aí é isso que eu estou querendo colocar, tá entendendo? Sei. Por exemplo, um portal
de notícias do governo do Estado com essas, digamos assim, noticiou lá. A TV, por exemplo, usa muito hoje. Está noticiando uma coisa, você clicar aqui no QR Code, você vai encontrar no nosso portal. Está entendendo mais detalhes sobre isso. Então, Isso assim, essa ideia, com certeza, já deve ter passado pela cabeça de Naná. O problema é que, assim, a gente não pode utilizar as pessoas da redação do jornal para fazer isso. Teria que ser uma outra redação, tá entendendo? Então, isso envolve outros problemas, né? De pagamento, de folha, enfim. sim, de né? quadro de funcionários. Eu estou respondendo assim, mas estou respondendo sem autorização do Naná, porque eu realmente não tenho uma informação precisa sobre isso. Mas, com certeza, a gente não poderia aproveitar o pessoal da redação. Tem que ter uma redação específica para esse tipo de serviço, porque dá trabalho também. Sim, eu entendeu? sei, É uma sem coisa dúvida. que dá trabalho. É. Você está sempre atualizando, você precisa de um repórter que atualize e que coloque ali na hora. Enfim, não dá para fazer um puxadinho da redação do jornal físico, entendeu? É mais complicado. Quanto você falou em QR Code, eu achei interessante. Nós usamos muito QR Code no jornal, viu? Quando a gente quer complementar a matéria, que às vezes não dá o espaço, ou que fica mais interessante para o leitor se aprofundar, tem o QR Code. A gente usa muito o QR Code, sabe? Que é uma coisa interessante. Você já tem lá no impresso, eu sei, eu vejo isso. Porque eu não assino, mas eu. E quanto ao jornal mesmo, eu vejo mais o PDF. Aquele jornal em PDF. Carmelo é atualizado, né? A gente É não da outra geração, né, Carmelo? A gente não coloca cedinho da manhã porque a gente quer ter assinantes, né? Sim. Vocês compreendem, né? Então a gente não pode colocar Senão durante o o cara café não da compra. manhã, senão ninguém compra, né? Então a gente põe um pouquinho mais tarde, mas todos os dias está lá, ó, o jornal impresso no endereçozinho da União. Eu acho que a gente já pode encerrar aqui, né? Nós já esgotamos aqui praticamente, pelo menos o que eu tinha perguntado, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Quero acrescentar que eu fiquei muito feliz em voltar para a União. Eu não voltei já como editora-geral, não. Voltei para o cargo de redatora, depois como secretária de redação, e só no início desse ano, que eu fiquei como editora-geral, né? Mas o que me encanta muito também na redação é o clima de redação, sabe? Que é uma coisa que não tem nos portais, essas coisas, não existe. Eu vou dar uma ideia para um livro. Para a gente fazer as histórias da redação, né, Carmelo? Tem muitas histórias. As histórias da redação. Sem dúvida. Cada pessoa contando 2, 3 histórias dá um livro. Passa a ideia para Naná. Só Naná. Emanuel Noronha tem um monte. Tem muitas histórias. A redação é uma coisa cheia de histórias, né? As redações, né? E agradecer e dizer também para a Giza e para a Carmelo que a União também é nossa grande escola. Então, quando os nossos alunos passam a fazer estágio lá, a ir para a rua também, eles comentam comigo, dizem, olha, professor, eu estou realizado, eu estou muito feliz, porque saio no carro da redação, eu tenho um fotógrafo. Aí é uma coisa muito interessante também. E eles ficam tão felizes quando a primeira vez que aparece o nome deles, sabe, impresso, para eles assim, um motivo de orgulho muito grande. O que me deixa também muito feliz, porque só o impresso que dá essa emoção. E quando o sujeito diz, olha, você tem que ter um nome de guerra. Aí diz, como é o nome de guerra, professor? O nome seu que vai sair impresso. Bota o nome completo. Diz, não, tem que ser o nome de guerra. Né? O meu nome mesmo é Adalgisa. Quem é que conhece a Adalgisa? Ninguém, é só Giza Veiga. Né? Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Eu só queria dar um recadinho assim para quem está nos assistindo, né? Que tem que levar em conta o seguinte, a gente falou muito aqui das redes sociais, que inclusive tem outra coisa também, que digamos assim, que está influindo muito, né, na desinformação, que são os influenciadores digitais, não é?
é uma praga também, porque na maioria das vezes eles não têm nenhuma responsabilidade, porque a diferença do jornalismo que é feito com responsabilidade, ou seja, jornalismo de redação, jornalismo que tem um nome a preservar, ele passa por um processo de checagem. Isso. E tem toda a responsabilidade, porque ele sabe que no dia que ele contar uma mentira, Isso. a credibilidade dele está perdida. Eu dizia muito para os meus alunos, a credibilidade é o maior patrimônio que um profissional pode ter, que qualquer pessoa pode ter, mas principalmente o jornalista, né? Verdade. Por quê? Você chega, você nasce com a credibilidade, as pessoas acreditam em você, mas a partir do momento em que você mente, aí você vai ter que reconstruir toda uma reputação. Eu costumo dizer isso, eu posso atalhar aí, porque você vê, até mesmo pequenos portais têm a responsabilidade, sabe, de dar o outro lado, de dar espaço, né? Mas esse pessoal que só trabalha com internet, esses influenciadores, Redes não sociais. têm responsabilidade, eles não se responsabilizam por nada, eles mentem e fica por isso mesmo. Ouvi falar e bota lá de qualquer jeito. E tem a questão da audiência, né? Da corrida do ouro, né? Pela audiência. E parece que o critério é não existir critério. Exatamente, é o caça-clique. É o caça-clique. Caça-clique. Infelizmente. Então é isso. Giza e Carlos, nosso agradecimento aqui por participarem aqui desse Observatório Debate. Eu que agradeço. E Obrigado, Carmela. Bom estar com vocês junto aqui. Foi ótimo. esperamos encontrar vocês novamente, novas conversas. Tá bom. Valeu.